Oi, divas! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês. Eu tava ali trabalhando, lendo umas coisas e veio uns insights, assim, umas coisas que eu venho sentindo já há um tempo. E eu falei, cara, preciso simplesmente abrir a câmera e conversar um pouco com elas. A nossa vida só muda quando a gente tem coragem de fazer ela mudar. Enquanto a gente não tiver coragem de assumir os riscos e de ter coragem de fazer diferente e ter coragem de se expor e de ser vulnerável, provavelmente a sua vida vai continuar sendo a mesma coisa. Principalmente se você vem de uma realidade diferente, de uma realidade mais difícil. E se você está indignado com a vida que você tem hoje, ou você assume o risco de ser diferente, ou você assume o risco de se expor, ou você assume o risco de fazer diferente, ou a sua vida vai ser a mesma. E se você não está satisfeito, é melhor correr esse risco do que continuar a vida toda sendo essa pessoa e vivendo essa vida que você não está disposto a viver. Nesses últimos anos, eu passei a minha vida assim, tentando me encontrar. E quando mais eu tentava me encontrar, mais eu me perdia. E chegou um momento que eu só sentia desespero por não me encontrar profissionalmente, não me encontrar emocionalmente, psicologicamente, sentir que os meus sonhos parece que estavam sendo abafados e que parece que cada vez mais eu tinha que caber em um lugar que eu não queria caber, porque os meus sonhos não estavam indo para frente. Isso vem muito também de uma falta de paciência minha, de deixar algumas coisas fluírem, de deixar algumas coisas acontecerem, saber que nem tudo é no meu tempo, né? Por mais que eu queira, mas nem tudo é no meu tempo, e aceitar isso, entender e dar tempo ao tempo para as coisas fluírem é a melhor coisa que você pode fazer. Esse ano aconteceu uma reviravolta na minha vida, assim, que, meu Deus, surgiu como uma porta aberta, assim, que eu não estava esperando. Profissionalmente, eu já venho tentando me encontrar faz bastante tempo, porque eu terminei a faculdade e quando eu estava terminando a faculdade, eu já sentia que eu não queria aquilo. Que, apesar de eu gostar muito do curso, de eu amar as coisas que eu fazia, mas eu não me identificava com a rotina ali, com o dia a dia, porque eu me sentia muito desvalorizada financeiramente, tipo, para as pessoas é uma profissão que tem um status, que parece que você ganha bem, mas a realidade é muito diferente. É, quando você bota assim na ponta do lápis, gente, você ganha muito mal. Você sendo CLT, você tendo uns benefícios, um vale transporte, um vale alimentação. É muito melhor você ser CLT de qualquer função do que você ser arquiteto. E isso me frustrava muito, sabe? Frustrava, tipo, o financeiro, a falta de reconhecimento e principalmente a demanda e a responsabilidade daquela demanda. Então, assim, era desproporcional o quanto você trabalhava e o quanto aquilo era uma coisa grande que você tinha que ser responsável e o quanto você ganhava e o quanto você era reconhecido por aquilo. Então, aquilo me deixava, assim, muito desanimada e nesse meio tempo eu fui tentando me encontrar em outros caminhos que eram só para tapar buraco, sabe? Só que eu não me sentia realizada, eu não me sentia feliz, eu não sentia que, tipo, eu tava atingindo o meu verdadeiro potencial, sabe? Mas fui deixando levar porque na minha cabeça era o que tinha e era o que eu conseguia fazer, então eu só fui deixando. Me mudei para São Paulo em 2024, já nessa tentativa de mudar algumas coisas, de dizer, vou fazer diferente agora. Mas eu não fiz diferente, porque quando você aceita o padrão que você já tá na vida, você só vai encontrando mais coisas com aquele padrão. Você só vai trazendo para você mais do mesmo. Você pode mudar o lugar, mas se você não mudar a cabeça, tudo vai continuar igual. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu me via nos mesmos cenários, da mesma forma, atropelada de coisas, não satisfeita com o que eu estava fazendo e só levando, assim, deixando o barco levar. Até que quando a gente não toma uma atitude, às vezes o universo toma uma atitude pela gente, e foi o que aconteceu comigo, e aí aconteceu uma coisa, tipo, maior do que eu tava esperando, um pouco drástica, enfim. E aí eu resolvi voltar pra minha cidade. E foi, assim, a melhor coisa que o universo poderia ter me presenteado. Quando eu voltei pra casa, eu comecei a ver a vida de um jeito diferente, eu comecei a valorizar as coisas de um jeito diferente, eu comecei a valorizar a minha vida de um jeito diferente. E eu falei, cara, esse ano é de 2026, eu quero viver todos os dias como se fosse o primeiro dia do ano.
Sabe quando você começa o ano e você fala, nossa, eu vou fazer diferente, agora eu vou pra academia, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, eu vou botar um projeto pra frente. Sabe essa empolgação, assim, da primeira semana, do primeiro dia do ano? É a empolgação que eu quero manter pro resto do ano. Eu quero acordar todos os meus dias e venho empenhada nisso. Em me conectar comigo mesma, em me conectar com o universo, em me conectar com os meus sonhos, de voltar a acreditar que os meus sonhos são possíveis. Porque eu comecei a entrar numa redoma de problemas que eu só via os problemas e que, tipo, tudo aquilo que eu sonhava parecia tão distante, parecia, tipo, tão fora da minha realidade, que eu não tinha nem coragem mais de lutar por eles. E um dos pedidos que eu fiz, assim, esse ano, que eu venho, tipo, rezando e me conectando, era de me encontrar profissionalmente, porque eu vinha muito perdida. Nesse meio do caminho, eu voltei a pegar projeto, tipo, de forma individual, né, de forma autônoma. E, tipo, as coisas até que foram fluindo de forma mais leve, as coisas foram acontecendo. Em paralelo a isso, se abriu uma porta pra mim que, tipo assim, eu nunca imaginaria que se abriria. Mais pra frente eu até venho contar aqui pra vocês, vou mostrar um pouco desse processo que já está acontecendo há um tempo, mas que eu não tenho divulgado tanto. Mas se abriu uma porta pra mim que eu jamais imaginaria que se abriria, jamais. E se eu fosse a pessoa que não tivesse a coragem de entrar nessa porta, se eu fosse a pessoa que falasse, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não dou conta, eu acho que eu não sou suficiente, eu nunca entraria nessa porta e eu continuaria com a minha vida do jeito que ela tá. Eu continuaria rezando para se abrir portas que eu nunca teria coragem de entrar. Então, às vezes, a gente reclama que algumas portas não estão se abrindo, que algumas coisas não estão acontecendo, assim, que às vezes a porta já está escancarada assim na nossa frente e a gente não tem a coragem de simplesmente caminhar por ela, entrar nela, sabe? Fazer acontecer ali dentro. Mesmo com medo de que aquela porta esteja completamente no escuro e de que seja uma coisa completamente nova e assustadora. Porque lá dentro pode ter sim uma coisa bem assustadora, mas pode ter também uma coisa incrível que a gente jamais poderia saber se a gente não tivesse entrado por ela. Então, assim, se você tá orando, se você tá rezando, se você tá pedindo a Deus, ao universo, aos orixás, aos santos, para sua vida ser diferente, tenha coragem também de fazer ela diferente, porque não dá só pra gente esperar do universo enquanto a gente fica sentadinho, o universo mandando as coisas e a gente, tipo, acomodado no nosso lugar, tá? Então, tenha essa coragem de fazer acontecer, tenha essa coragem de fazer diferente, tenha coragem de iniciar, mesmo que nenhuma porta tenha se aberto. Se aquele é o seu desejo de verdade, faça ele acontecer, minha filha. Arrombe a porta, cria a porta, quebra a porta e faça ela acontecer. E começa hoje. Às vezes a gente fica assim, mas vai demorar muito para isso acontecer. E vai demorar ainda mais se você não começar logo, sabe? Então, às vezes você quer aprender um idioma, você fala, já tô muito velho para isso. Ai, não, e fica deixando para depois. Se você tivesse começado da primeira vez que você pensou sobre isso, talvez agora você já fosse fluente e você tivesse iniciado isso muito mais cedo. Então, como você foi procrastinando e deixando sempre as coisas para depois, as coisas que você quer de verdade estão sempre sendo adiadas. Você nunca chega no que você quer porque você nunca tem coragem de começar. Então, assim, tenham coragem de começar. Seja lá o que vocês estão pensando em começar. Mas assim, só começa, sabe? Começa. Eu amo aquela trend que teve há uns tempos atrás, que é primeiro você começa e depois você melhora. Exatamente isso. Primeiro você começa o que você tem que começar, talvez você comece errando, talvez seja mais difícil por você não ter tanto conhecimento, mas começa. Conforme você for fazendo, você vai ficar melhor naquilo. Conforme você vai tendo constância, aos poucos as coisas vão se alinhando e uma hora você vai chegar naquele objetivo. Seja rápido ou demore um pouco, mas você vai chegar nele, porque você teve coragem de começar e principalmente a coragem de permanecer. Por hoje é isso, gente. Sejam corajosos, tenham coragem de fazer acontecer aquilo que vocês realmente desejam no coração de vocês. Tenham fé também, porque tem uma hora que a gente tem que só acreditar, mesmo que as coisas ao nosso redor estejam dizendo que não. Se você tem no seu coração de que aquilo é real, de que aquilo é possível, faça independente, continue independente. E aí é nesse momento que a fé entra. É nesse momento que mesmo que você não esteja vendo aquilo acontecer, você acredita tão verdadeiramente
que só a sua fé sustenta. Por hoje é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês continuem sendo meninas corajosas para conseguir viver e arriscar nesse mundo, ter coragem de ser quem vocês realmente são e levar a vida que vocês realmente querem levar. Um beijão e até o próximo vídeo.